Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. E aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra do Senhor, palavra essa que revela, palavra ela que transforma, palavra ela que cura, que liberta. E hoje nós vamos falar sobre algo bastante especial. E é sobre realmente a gente usar bons conselhos, usar a cabeça, usar o coração e ouvir quem mais tem experiência para nos ensinar. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos orar ao Senhor, convidando Ele para se fazer presente nesse momento conosco. Amém? Senhor, queremos te louvar nessa hora e te agradecer por mais um dia. Queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és santo, poderoso, justo, Deus honroso, Deus fiel, Deus que cura, que liberta, que transforma, que traz paz, Deus que para toda e qualquer tempestade, mas também aquele que é juiz, que é reto em seus julgamentos e que é justo em tudo que faz. Então nessa hora pedimos que a tua palavra, Pai, não favoreça a nossa vontade, mas que a tua palavra, Pai, aplique em nossas vidas, em nosso entendimento, a tua vontade. Que a gente possa entender que a palavra do Senhor é quem deve governar os nossos desejos, é quem deve governar os nossos pensamentos, para que possamos estar alinhados com aquele que nos criou, que nos gerou e que sabe o que é melhor para nós. Então eu te peço nessa hora, Santo Espírito de Deus, fala conosco de forma única, especial e soberana, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, gente. Tô um pouco fanha aqui, esse tempo é terrível para mim. Ontem eu tive que sair, peguei muita poeira, chegamos, já era quase 4 horas, e aí eu vim ali para a igreja, e a gente sempre tá passando massa aqui na igreja, e aquele pozinho da massa corrida é terrível, e aí eu fico assim, desse jeito. Terminamos de limpar, que já era quase 9 horas da noite, mas glória a Deus, está pronta para receber o povo para a Santa Ceia e para um momento especial, amém? Mas é isso, o ofício e seus resultados também, tanto bom como também tem os perrenguezinhos que a gente passa, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero te convidar a ler aí, abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, início do capítulo, versículo 8 e 9. Nós vamos falar um pouco sobre a cabeça, sobre a mente, sobre o coração. Amém? Eu vou ler versículo 8 e 9 somente e você fica aí com a missão de fazer a leitura, com a atividade para casa. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Gente, é interessante quando a gente faz a leitura, porque assim, são palavras, principalmente o livro de Provérbios. O provérbio traz tantas palavras que a gente fica se perguntando, meu Deus, o que significa isso? Jesus, o que é isso? Nós precisamos entender que essa escrita são de mais de 2, 3 milhões de anos atrás. Nós não sabemos ao certo, mas é mais ou menos isso, gente. Então, havia uma cultura, havia uma forma de falar. As pessoas não se expressavam como nós nos expressamos hoje. Existia uma forma de linguagem totalmente diferente da nossa. Hoje nós falamos muito liberal, hoje nós falamos muita besteira, mas imagina uma pessoa daquela época tendo contato conosco hoje. Eles não iam entender metade do que a gente fala, não pela língua, mas pela expressão, pelas coisas que a gente fala hoje, que deu nome. Principalmente, por exemplo, nós temos esse exemplo, nós somos baianos, bastamos chegar em São Paulo e as pessoas acham estranho as coisas que a gente fala, coisas que eles não sabem nem o que é. É interessante isso. E quando a gente para fazer essa leitura, o que é que o autor está querendo dizer? Ele não está dizendo para a gente seguir duas instruções, a do pai e a da mãe separadamente, não. Ele está nos ensinando que uma precisa estar alinhada com a outra, que a gente precisa ouvir os dois, não dando exclusividade para um e não dizendo, eu vou seguir só o do meu pai e o conselho da minha mãe, eu não vou. Tem muita gente que faz isso.
minha mãe não manda em mim, eu escuto o que o meu pai fala. E vice-versa. Tem gente que fala, eu não vou ouvir o que meu pai fala, eu vou ouvir o que minha mãe fala. E assim, a palavra nos ensina que nós precisamos honrar os nossos pais. E quando o autor ele fala sobre esse ornamento e essa corrente, ele está usando símbolos, que naquela época eles iam representar honra e também iam representar proteção. E é muito interessante quando a gente faz o estudo bíblico para entender o que é que o autor está querendo dizer. Porque assim, a gente pega palavras e tira o nosso próprio entendimento, não sabe nem o que ele está falando. E nós temos que ter entendimento que nós somos responsáveis pelo que escrevemos. Agora, pelo que as pessoas interpretam, a gente não pode ser responsável por isso. Então, o autor não é responsável, simplesmente você vai chegar, não, aqui ele está dizendo que eu falei, não, aqui ele está dizendo que eu vou ouvir a instrução do meu pai e se eu só vou ouvir a da minha mãe se eu quiser. Não é isso que ele quer dizer. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que como as coisas são faladas, não necessariamente é como você vai entender o significado dela. Então, é preciso uma boa conversa, é preciso um bom tempo analisando, entendendo, questionando, perguntando. É por isso que a gente faz o devocional Caminho Diário, porque não dá para ouvir uma palavra, uma pregação, uma vez que você for no culto, na missa, aonde quer que você se reúna para ouvir alguém falar sobre isso, e você achar que ali todas as suas dúvidas já foram tiradas e que você entendeu tudo aí para mais um mês, uma semana, não sei de quanto em quanto tempo você se reúne. Então, a gente precisa parar, a gente precisa ouvir, a gente precisa analisar pai, mãe, a gente precisa nos dar essa permissão, sabe? Porque o conhecimento, ele vai fazer bem para quem recebe. Quem está dando conhecimento, ele está dividindo aquilo que ele já adquiriu. Mas o conhecimento entregue é bom para quem recebe. E as pessoas têm ignorado isso, as pessoas têm jogado fora, principalmente a Bíblia. Gente, a Bíblia é um total ensinamento, é um total conhecimento fora de toda a estrutura e realidade que alguém possa explicar. A Bíblia nos ensina a viver. Quem me ensina como se vive? Em todos os aspectos financeiro, sentimental, espiritual, de saúde, de tudo. A Bíblia tem algo para nos ensinar. Quando a gente pega o livro de Provérbios, então, essa minha Bíblia aqui, ela é a King James. Deixa eu ver só aqui. A King James 1611. É de estudo, a King James de estudo, tá, gente? E ela tem algo interessante aqui no começo do livro de Provérbios que eu acho incrível. Que ele vai pegar, o livro de Provérbios a gente sabe que muita coisa assim, e quem não lê fazendo estudo vai tirar conclusões errôneas, muito errôneas, então tem que tomar muito cuidado com isso. E ele traz aqui, especificando todo tipo de sentimento, ira, ansiedade, amargura, desejo, pureza, e ele vai trazendo aqui onde fala sobre isso. E é interessante, ele fala dos membros do corpo, ele fala de vizinho, porque a gente sabe que o livro de Provérbios fala de tudo. E quando a gente faz a leitura em estudo, ainda é mais importante. É claro que o devocional Caminho Diário não é o estudo bíblico, é um momento em que eu compartilho aquilo que o Senhor falou comigo, mas o que eu quero deixar de aconselhamento é que você faça da Bíblia a sua maior fonte de vida. Faça da Bíblia a sua maior fonte de conhecimento. Faça da Bíblia o seu, como é o nome? O seu atlas, onde você vai pesquisar, onde você vai buscar, onde você vai compreender. Quando eu venho na Bíblia, eu me lembro da época que a gente estudava, que não tinha o que tem hoje, gente. Para a gente fazer um trabalho de escola, nós tínhamos que ir para a biblioteca, tinha horário, tinha os horários que estava disponível, porque era a biblioteca não muito grande, então tinha os horários ali, né, que a gente podia entrar e a gente podia pegar livro, mas deixava ali o prazo e anotado o livro que a gente pegava, e tinha aqueles livros enormes. Gente, eu amo aqueles livros enormes de conhecimento. Isso fugiu muito, hoje não se tem mais livros, e você pode ver ali que eu tenho, lá em casa tem um monte também, e
E a gente ia, eu não gosto de leitura não, tá? Aprendi a gostar com a Bíblia, por isso que eu digo que a Bíblia é algo que nos ensina muito. Mas o Bíblia é mais livros de cultura, de conhecimento, de descobertas. Isso sempre me buscou, sempre me chamou. Então, eu gostava muito de fazer aquelas pesquisas. Só que nós ralava, porque ia para escrita. Então, todo trabalho de escola a gente ia lá naqueles livros gigantescos, pesquisava. Já tinha o pessoal ali da biblioteca que já sabia onde estava cada tema. Parecido com esse aqui que está aqui. Sabia onde tinha cada tema. Então, a gente ia lá, pesquisava, copiava tudo que tinha que copiar, porque esses livros não podiam sair da biblioteca. E levava para casa. E assim, quando eu venho para a Bíblia, eu tento fazer muito isso. De pegar caneta, papel, caneta, escrever, trazer para cá e procurar o que sim, mas o que significa essa palavra, o que essa palavra quer dizer. E hoje, estudando arqueologia, é uma das coisas assim, que mais me fascina isso, porque assim, a arqueologia ela nos ensina sobre a cultura, ela abre a nossa mente para entender melhor o contexto. E tem muita coisa que quando a gente aprofunda, nós podemos perceber que é diferente do que a gente imaginou. E trazendo para a vida, o que tudo isso, missionário, tem a ver com o devocional de hoje, o que vai mudar na minha vida, o que vai me chamar, me convidar a me interessar ainda mais. É que quando a gente ouve o conselho de um pai, de uma mãe, parece que eles estão querendo controlar a nossa vida e parece que eles não querem que a gente viva a nossa vida. Só que a palavra de Deus está ensinando que nós devemos ouvir. E esse ouvir não é somente para honrar os nossos pais em obediência, mas é para nossa proteção. Isso aqui é perfeito quando nós paramos para entender que todos os conselhos que os nossos pais, eu digo pai de verdade, tá, gente? Não vem fazer discursinho comigo, porque eu sei que existe muita gente que não é pai, que não é mãe, que ao invés de elevar o filho faz diminuí-lo e lançá-los em covas de leões. Eu tô falando de pais de verdade. E quando a gente ouve um conselho de um pai, a gente tá entendendo que ele não quer que a gente passe pelo que ele passou, mas não é a parte boa, é a parte ruim. O conselho de um pai nos protege. E a Bíblia é inteira o conselho de um pai zeloso pelo teu rebanho, pelos teus filhos. Deus, ele nos ensina através da Bíblia a como viver bem no mundo e a fugir dos perigos, das consequências que as nossas escolhas erradas vai fazer. Quando a minha mãe, eu tenho o espelho da minha mãe, porque o meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos. Então, assim, o que eu tinha de conselho e experiência de meu pai são as piores, porque ele era beberrão, ele era violento, mas eu já o perdoei por isso, tá? Isso não me faz mais mal. Mas a minha mãe sempre tentou nos aconselhar a não fazer coisas ou viver coisas que ela sabia que não ia nos fazer bem. Então, hoje eu ensino para os meus sobrinhos, ainda não tenho filhos, mas eu ensino para os meus sobrinhos. E eles odeiam, eles sentem raiva, eles detestam, ignoram literalmente. E nós somos assim. Nós queremos as nossas próprias experiências. Nós queremos dizer que o que aconteceu com ele não vai acontecer comigo. Eu escuto muito isso. Aconteceu com você, mãe, relaxe. Não vai acontecer comigo não, comigo vai ser diferente. E tem vezes que é muito pior, gente. Tem vezes que é muito pior. Então, a mensagem do devocional de hoje é: pare para ouvir bons conselhos. Saiba entender o que está sendo passado para você. Não como algo que vai te inibir de viver a sua vida, mas que vai proteger de algo que poderia te acontecer. E um bom conselho pode evitar. Ah, mas se o conselho fosse bom, ninguém dava. Dá sim. Quem é bom, quem quer, quem ama o próximo, dá conselho sim. Quem ama o próximo, ensina sim. Quem entende a mensagem de Deus vai ensinar sim. Jesus disse: ide e pregar. E pregar o quê? O que você viu, o que você viveu, as experiências com o Senhor. A mensagem. Por que é que a Bíblia existe? Porque Deus está através de quem viveu essas experiências, transmitindo para nós. Dizendo: cuidado
para não cometer os mesmos erros. Mas olha, seja feliz, tendo os bons e seguindo os bons exemplos. Então a mensagem de Deus é nos ensinando a ser pessoas melhores, a conquistar grandes coisas, a não precisar perder coisas, se nós ouvirmos os bons conselhos. E o exemplo que o escritor traz hoje aqui é sobre o pai e a mãe. Ele está dando um exemplo sobre conselhos de pai e de mãe. Isso pode ser uma madrasta, um padrasto, isso pode ser um pastor, pode ser um padre, isso pode ser um professor, uma professora. Bons conselhos têm que sim ser absorvidos. E a gente precisa saber filtrar o que não é bom também para não seguir. E sabe qual é a pior parte do ser humano hoje? É que o ser humano só está dando bons ouvidos aos maus conselhos. E os bons ouvidos que deveriam dar ouvidos aos bons conselhos não estão dando. Então, cuidado com o que você está sendo influenciado hoje. Cuidado a quem você está dando por influência. Amém, gente? Então é isso. A mensagem de hoje é um alerta, mas também é um convite a você parar, ouvir, filtrar, respeitar, honrar e se proteger. Amém? Então é isso. Fique com essa mensagem de paz. Compartilhe com aquele desobediente que você sabe que não gosta de ouvir um conselho, mas que ele entenda que Deus ele nos aconselha o tempo inteiro a sermos santos como Ele é santo. E eu não estou falando de, vamos dizer assim, eu não vou pecar mais não, gente. Não é isso. Amém? Então, é claro que nós lutamos para não pecar mais. A intenção é não pecar mais. Mas ser santos como eu sou santo vai muito além do pecado. Amém? Então é isso. Fica com essa mensagem, fica com aí a paz que excede todo o entendimento. Que o Santo Espírito de Deus possa governar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, todo o seu ambiente. E não se esqueça, Jesus te ama e espera você todos os dias. E cuidado para não se perder nessa espera. Bem? Então, tchau, tchau. Fica com Deus e eu te vejo aqui amanhã para mais um Devocional Caminho Diário.